Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês como é que está o andamento do projeto e do projeto do jogo de carro e como você pode usar a IA para você construir seus projetos, aquele projeto de jogo que você sempre quis, ou aquele projeto de app, enfim, depende aí o que está na sua imaginação. Mas hoje eu vou mostrar um projeto de um jogo que eu sempre quis fazer, mas nunca tive tempo de aprender outras tecnologias para que eu conseguisse realizar esse projeto. Então eu vou apresentar para vocês hoje como é que eu estou utilizando a IA como meu auxiliar para desenvolvimento desse produto. Vou mostrar de novo para vocês já viram um pouquinho da entrada, mas vou mostrar para vocês como é que está esse componente e como é que ele está funcionando. Espero que você goste desse vídeo, curta, siga nosso canal e venha com a gente aprender um pouquinho de como ser mais produtivo com a inteligência artificial e utilizando a tecnologia. Então eu vou mostrar para vocês, espera só um pouquinho, vamos lá. Então, olha só, gente. Nesse momento, vocês estão vendo em tempo real o que seria a execução do nosso componente de menu principal, tá bom? Tá, então vamos lá, gente. Esse aqui é uma demo de como está funcionando o nosso jogo. Vocês perceberam que nós construímos um menu, um componente de menu principal, em que você passa o vídeo e ele já lhe mostra uma demo de como é a fase que a pessoa vai entrar no jogo. Já com uma música, com uma interação visual, para que fique mais agradável, mais participativo. Olha só, que legal. Esse aqui é a nossa primeira fase. A fase número 1 do nosso jogo. Então, já foi implementado alguns critérios nesse jogo. Por exemplo, o que nós fizemos? O que eu fiz, na verdade? Eu comprei alguns componentes de desenvolvimento de jogo para aumentar a minha velocidade de desenvolvimento. É um jogo de desenvolvimento indie. Basicamente, eu sou o único membro da equipe, tá bom? Então, quando eu falo nós, sou eu e a IA, a inteligência artificial, que tem me ajudado nesse processo. Então, por exemplo, eu comprei algumas artes desse carro, que seria o carro principal do jogo, adquiri algumas outras artes para serem os outros carros e peguei algumas artes que elas são gratuitas. Por exemplo, para criar o deserto, para criar os cactos. Então essa arte eu peguei e construí. Eu mesmo desenhei esse mapa e o outro mapa também do jogo. Então você pode perceber aqui, ó, que o carro já tem a sua física funcionando. Ele já tem uma habilidade implementada que é de super velocidade, mas ela ainda não aparece o ícone para você, que ela dá essa acelerada. A física do jogo está funcionando. Foi feito um cenário para ele dar esse ar de deserto, perto assim do fim da tarde, mais ou menos. Essa é a ideia inicial. Ele tem bastante ondulações esse mapa, e para construir esse mapa eu utilizei um componente do Unity que se chama Terrain. O Terrain você utiliza para criar esse cenário, então ele é bem prático para isso. Agora, como é que foi construído tudo isso? Então, o primeiro passo que você tem que entender é que para utilizar a inteligência artificial para ser teu auxiliar, você precisa
claro, saber o mínimo básico da tecnologia que você está utilizando. No caso aqui é o Unity. Então, para que eu conseguisse que a IA me auxiliasse, eu sabia o básico de Unity e eu falei, tá, vamos ajudando. Então, como é que foi feito, por exemplo, essa logo, essa interação? Então, basicamente, nós começamos o nosso cenário, ele estava dessa forma aqui, deixa eu pensar aqui, cenário B. Vocês estão vendo aqui uma versão 2D do cenário B, e o cenário B é aquele que mostra no segundo vídeo lá, deixa eu carregar aqui para vocês verem. Então, esse aqui é o cenário B, deixa eu colocar o som aqui do sistema. Então, aqui é o cenário B, por exemplo. Então, esse cenário eu estou estruturando ele ainda, porque eu não sei como é que eu vou conduzir ele ainda. Estou pensando, eu vou fazer 9 cenários mais ou menos para esse jogo, foi o que eu pensei inicialmente. E esse aqui ainda eu não coloquei a física, por exemplo, nas árvores. Você pode ver que você consegue atravessar algumas árvores aqui, porque eu não coloquei a física nele ainda. Por que eu não coloquei? Porque eu não sei quais árvores ainda eu vou ficar. Então eu não vou sair colocando física em todos os objetos, e principalmente no que eu não vou usar. Lembrando que eu posso ter muitos recursos, mas eu não tenho tempo de sobra, né? Como todos vocês também. Então a gente tem que aproveitar. Então olha só. Então aqui está uma visão desse cenário, aqui é a visão do nosso outro cenário, uma visão 2D. Então você pode ver que aqui é o deserto, ele tem essas montanhas bem altas que eu fiz, né? É para ser de areia, tá? Umas nuvens, uma doma para ser o céu, e eu usei a mesma lógica aqui para o outro cenário, que é o cenário da árvore. Você vê que tem umas montanhas cercando ele. Enfim. E esse aqui é o do menu. Se eu apertar aqui, você vai perceber que aqui está um menu que não aparece nenhuma imagem, porque ele carrega tudo de forma dinâmica. Dessa forma você não vai ver aqui, só quando o jogo estiver executando e estiver seguindo todas as regras. Mas o que eu quero que você perceba é que o jogo no Unity ele é feito com componentes. Então você tem aqui uma série de componentes. Se eu colocar aqui a visão 3D, você vai perceber como eu saí rabiscando aqui o mapa. Você vai perceber que ele tem essa construção. O Terrain, que é o componente que eu utilizei para criar um mapa, cria essas árvores aqui, ó, de maneira dinâmica, essa questão da vegetação. Então, para cada mapa eu organizo dessa forma. Tem a câmera, tem o carro que eu estou utilizando, tem a questão das luzes, tem a questão do mundo em si, e nessa questão do mundo eu tenho o Terrain. No Terrain eu tenho esse componente que cria isso. Então até aqui eu não utilizei foi só conhecimento básico de como se utiliza o Terrain. Então se chama Desert, é o nome desse Terrain. Eu tenho aqui a questão por exemplo, das árvores que eu posso adicionar. Então eu adiciono aqui a arte que eu quero, e de maneira dinâmica ele constrói essa quantidade de árvores aqui para o terreno que eu estou utilizando. Por que está nessa 2D? É porque eu estou nessa visão do menu, desse componente do menu. Então perceba que quando você está construindo o projeto, é importante você saber a quantidade de componentes que você está usando e a forma que você está usando. Porque eu vou lhe mostrar que fica mais fácil para a IA entender como você está pensando na organização do seu projeto e como você quer informá-lo. Dessa forma, a inteligência artificial ela vai compreender melhor a estrutura do seu projeto e vai lhe auxiliar melhor. Preste atenção. Quando você constrói essa estrutura, você organiza a forma de que a IA vai trazer as informações mais relevantes para o seu problema. E na prática isso funciona da seguinte maneira. Eu vou abrir aqui um menu e
eu sou programador, eu não mexo com arte, eu não sei fazer essas artes, tá, gente? Então, eu comprei essa primeira arte, que foi desse carro azul. A partir daí, eu tirei um print, basicamente, dessa tela que vocês estão vendo. Eu vim na IA, joguei e falei, olha, eu quero que desenvolva logo, ou seja, logotipo, com base nessa imagem. E com isso, ela criou vários logotipos, que é esse que vocês estão vendo agora. Então, todos esses logotipos foram criados com base num print que eu coloquei para a inteligência artificial no modelo ChatGPT 4.0. Então, dessa forma, ele criou todos esses modelos aqui para mim. Olha que legal. Aí eu pensei, tá, deixa eu ver qual que eu gostei mais. Teve uns aqui bem legais e eu falei, não, eu quero esse aqui. Eu gostei desse aqui. Então o que eu usei foi assim, usei o Dawin aqui, ó, ainda em 2023 ali, ó. Então eu peguei esse modelo, essa imagem que ele gerou e peguei outras imagens de ícones que eu também estava usando. Então já fica aqui uma dica. Eu pedi, assim que eu fiz o primeiro contato com a inteligência artificial para criar essa arte para mim, a partir do print eu coloquei para ele criar a logo e o que seriam os ícones das habilidades do jogo. Mas o que ocorreu? Ele começou a alucinar e eu percebi que eu tinha cometido um erro. Então fica a dica para vocês. Eu usei o primeiro print para fazer a logo, peguei a logo, depois da logo eu peguei o primeira geração de habilidades, que foi essa aqui que ele gerou. Deixa eu mostrar para vocês aqui de uma forma maior. Então, foram alguns dos primeiros ícones que ele gerou para mim. Só que ele começou a gerar da seguinte forma. Começou a gerar tudo desse jeito aqui. Junto, então saiu alguns legais. Eu até gostei de vários aqui, só que como saiu tudo junto na imagem, a imagem cortava e eu não conseguia usar essa imagem. Eu falei, tá, então vamos pensar em uma forma mais inteligente para fazer. Então eu peguei a logo, peguei um dos ícones que eu gostei aqui, então eu cortei esse ícone. Eu cortei esse ícone, vim na inteligência artificial, vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu queria um ícone nesse formato aqui, tá vendo? Peguei esse ícone, peguei a logo e falei o que eu queria. Então ele começou a produzir com as primeiras interações, esses ícones de habilidades. E eu continuei. Então eu fui melhorando, reforcei aqui que essa logo que eu queria, começou a fazer mais ou menos como é que eu queria, e eu percebi que eu cometi outro erro aqui, que foi colocar todas as habilidades junto. Então eu cometi esse erro, eu falei, não, não dá certo assim. E eu disse que eu gostaria da imagem separada. Gerou essa primeira que começou a ficar no rumo que eu queria, depois foi gerando essas outras, e foi a que eu gostei, aí eu fui baixando, gerando novas, baixando, gerando novas, e assim eu fui até chegar. Aí eu pensei, como isso aqui está ok, eu desenvolvi aqui um modelo. Vamos abrir aqui, deixa eu ver aqui, meus GPTs. Eu desenvolvi um modelo especialista, né? Tá fechado aqui só para mim, especialista em fazer ícones de habilidade. Como é que ele funciona? É igual tá aqui, ó, Next Ability, no caso aqui invisibilidade. Então ele vai criar ícones conforme eu vou evoluindo no projeto, então eu não preciso ficar digitando toda hora para ele não alucinar, coisa do tipo. Então a ideia aqui foi essa. Então eu colocar e ele já ir criando com a paleta de cores que eu quero, da forma que eu quero. Então se eu colocar aqui, que esse é o comando que eu deixei aqui pré-programado, que é Next Ability.
E eu tenho um vídeo ensinando a criar esse modelo, tá bom, gente? Aí eu posso colocar qualquer coisa aqui. Banana. Vamos colocar aqui deslizar. Deslizar. Vou colocar aqui escorregar. Vamos ver o que ele constrói e se ele mantém. Então esse modelo foi feito para isso. Então eu tenho um vídeo aí que eu expliquei como é que ele faz esse modelo. Vamos ver se ele gera aqui. Mas só para que você saiba como ele funciona, as habilidades que ele trabalha. Então ele já vai criando os ícones na paleta de cor que eu tenho interesse, tá bom? Então voltando aqui, vou voltar aqui. Deixa eu atualizar aqui só um pouquinho, que eu vou mostrar para vocês. Tá, vamos lá. Então, deixa eu pegar aqui. Tá, então beleza. Após a criação dessas artes, então eu finalizei aqui as artes do jogo, as habilidades do jeito que eu queria. Depois eu fui lá no Canvas, tirei o fundo de todas essas imagens aqui, tá bom? E coloquei no jogo. Show? Beleza. Então, a parte da arte, a IA já me ajudou demais a resolver. E eu pensei assim, tá, agora eu preciso criar a interface do jogo aqui. Então, o que eu fiz? Eu apresentei para o jogo o que eu queria. Então, eu consegui gerar essas outras imagens, que eu queria um cenário de fundo de deserto, que era a primeira imagem. Peguei essa imagem, que foi a que eu selecionei aqui, fiz o recorte dela utilizando o Canvas, fiz o recorte desse carro, tirei o carro, reconstruí o deserto e construí aquela primeira imagem. Os ícones do jogo que vocês estão visualizando lá, como é que foram feitos? Eu construí essa imagem aqui com o chat GPT, que foi essa aqui. Fiz o recorte dela, eu só queria essas de cima. No Canvas, eu criei elas também em escala cinza, para que quando entrasse aqui no jogo, então aqui no jogo, e quando entrasse aqui, deixa eu deixar aqui o ícone aqui para vocês, quando entrasse no jogo, ele conseguisse fazer esse efeito aqui, olha que legal, tá vendo? Conseguisse fazer esse efeito aqui, ó, tá vendo? Olha só que legal. Fizesse esse efeito aqui, tá bom? Então esse era o objetivo. Esse Car Forever, que é a logotipo, eu recortei da imagem, de uma das imagens que eu gerei também, eu recortei, coloquei aqui e ficou do jeito que eu queria. Aí eu pensei, beleza, agora eu fiz um menu fixo, eu falei agora eu preciso fazer um menu dinâmico. Então, para fazer um menu dinâmico, o que eu fiz? Coloquei aqui no Canvas, que eu já estava criando, criei aqui dentro do Canvas, eu coloquei aqui o meu painel, que é o que carrega a imagem, coloquei aqui o BNT, que são os buttons, o componente que organiza aqui os botões, tá vendo? Coloquei aqui o da logo e coloquei aqui o do carro, que ele funciona da seguinte maneira. Assim que clicar no carro, você vai poder selecionar os carros que eu já deixei tudo preparado aqui. Se a gente vir aqui, eu tenho aqui no menu, aquele menu que eu mostrei para vocês. Aqui eu tenho todos os low polys que eu posso utilizar no jogo. Aqui buttons, tenho toda a minha interação aqui. Mas eu tenho também outros carros aqui. Deixa eu abrir eles. Prefabs. Tenho outros modelos de carro que eu posso utilizar. Além deles, eu tenho outros aqui. Muitos outros carros aqui
que ao clicar nesse carro azul aqui, nós vamos selecionar esses outros carros, vai ter uma telinha só para selecionar, ainda em desenvolvimento. Na parte de componentes aqui, vai ter essa parte de habilidades, que eu já criei essa pasta. Vou até colocar aqui os ícones de habilidades que vão ficar aqui. E tenho aqui a parte de level, que onde eu tenho aqui imagem, que são as imagens do jogo, ou seja, das fases, ok? E eu tenho aqui a música, ou seja, as músicas que vão tocar em cada uma das fases, ok? Eu tenho aqui o vídeo, que é um mini vídeo que vai carregar em cada um dessas fases. Então, para construir esse componente, foi necessário realizar esse processo de desenvolvimento que eu fiz. Construí esses componentes, coloquei tudo aqui, fiz um recorte disso aqui, vim na inteligência artificial. Olha só, gente, que prático. Coloquei aqui, haja como um especialista em desenvolvimento de jogos Unity 3D. Ele, a IA, deu umas dicas aqui. Mas o que eu fiz? Eu apresentei o print do meu projeto, como vocês podem ver aqui. O que eu fiz? Eu organizei aqui na Unity, fiz o processo de mostrar todos eles aqui, todos os componentes, coloquei na IA e disse: meu projeto está organizado desta maneira. Então ele fez a leitura da imagem, como ele já está agindo como um especialista em Unity 3D. O que ele fez? Ele reconheceu todos os componentes aqui, fez uma descrição de todos eles. O que eu fiz? Eu não acreditei cegamente na inteligência artificial. Eu fui lá, fiz o processo de conferir se realmente era isso. Após conferência, eu coloquei a imagem, né, do que seria isso. Aqui uma imagem do projeto, foi exatamente o que eu fiz. E nesse processo, a IA entendeu que aqueles componentes estavam associados a essa tela. E com isso, eu coloquei um código inicial de C# aqui, para o que seria. Na verdade, só coloquei com as funções básicas mesmo e vim construindo. Então, a princípio, eu tinha um código para cada um, que era o Music Manager, o Level Manager e o Background Manager, e foi separando, estava funcionando perfeito, só que eu vi que eu poderia transformar isso em um componente. Então eu percebi isso e vim conversando, dialogando com a IA e transformei em um único código. Pode ver que o diálogo aqui foi grande, até porque o modelo ele precisa de informações para que seja possível esse processo de amadurecimento das respostas. Então eu vim gerando, o que estava perfeito eu elogio, está perfeito, e eu vim transformando esse processo em um longo conversa, como vocês podem ver aqui, até gerar o código final resultante, que foi esse aqui. Então, com esse código, o que eu fiz? Deixa eu pegar aqui. Com este código, eu vim aqui. Então, tem aqui Select Level. Então, ele tem um componente, e esse componente está aqui mostrando aqui na lateral direita aqui, onde vocês podem ver, onde eu basicamente eu clico e arrasto aqui a música, o background e o videoclipe. E eu digo qual que é o level. Então eu coloco tudo isso aqui. Eu vinculo já esse Script Level Manager aqui, que é o script que eu criei aqui dentro Opa, deixa eu voltar aqui.
Eu cliquei em Sprites, não é Sprites. Eu tenho aqui menu, então eu tenho aqui Select Level, eu tenho um código do menu iniciar, que tem o sair do jogo, abrir opções, selecionar carro que ainda não tem, tá? E tenho esse código aqui, que é o código responsável por isso. Então, quando eu vinculo ele a esse componente Select Level, que eu coloquei aqui, que eu criei, eu facilmente associo para cada level, eu associo tudo. Ah, eu tenho um level novo, eu simplesmente posso vir aqui, clico em mais e adiciono level. Como o objetivo desse jogo é ter isso tudo fixo, eu não tenho necessidade de um banco de dados ou coisa do tipo. Mas eu poderia ter um banco, por exemplo, SQLite, bem simples aqui, que armazena essas informações e aqui esse componente só leria isso. Não é o objetivo nesse momento. Então aqui eu tenho esses componentes, eu coloco o que é cada um desses levels, coloco aqui o que é o level padrão, que é o video player, que é o audio source e o background image, que corresponde ao painel, que são os componentes, um componente de áudio que tem aqui no jogo e um componente de vídeo que está aqui. E com isso eu fiz as configurações dos botões que tem no script aqui do Select Level, que ao clicar ele passa o level e já faz o processo de alteração, como vocês podem ver agora que eu vou demonstrar para vocês, que é simplesmente assim. Então, dessa forma, eu consegui construir um componente, que inclusive esse componente aqui, eu fiz ele e a única parte do jogo que ainda vou monetizar é essa aqui. Esse componente eu vou vender do jogo. Então, vocês viram como é que funciona? Como é que é legal? Então, eu tenho usado a inteligência artificial para me acompanhar em todo esse processo de desenvolvimento da ferramenta. Aí você se pergunta, mas a parte da arte? Tem muita arte de graça, algumas são pagas. Eu vim comprando aqui algumas, outras eu adquiri gratuitamente no próprio site da Unity. E aqui eu vim construindo minha ideia de projeto de desenvolvimento de jogo. Então, nesse vídeo eu fico por aqui e vamos curtir um pouquinho mais do gameplay do jogo. É isso aí, pessoal. Eu espero encontrar vocês no próximo vídeo, nas evoluções desse projeto. E fico aí para vocês. Desejo um ótimo dia, uma ótima semana, uma ótima noite e muito obrigado por acompanhar o nosso canal.